Zeus. Neste vídeo traremos as expectativas para a próxima estação, o outono, que já começou neste domingo, dia 20 de março. Nesta data, mais especificamente às 12 horas e 33 minutos, aconteceu o equinócio, momento astronômico que marca a mudança de estação do verão para o outono. Criamos aqui uma animação que ilustra o momento em que o Sol atinge a posição sobre a linha do Equador, distribuindo a mesma quantidade de radiação para os dois hemisférios. A data que marca o início do outono é conhecida por ter os períodos do dia e da noite com a mesma duração. O outono é uma estação de transição e costuma apresentar uma oscilação entre as características do verão e do inverno. Neste período de março a junho, as chuvas reduzem na maior parte do interior do Brasil e os maiores volumes costumam acontecer sobre a faixa norte do Brasil, atingindo valores em torno de 700 milímetros em algumas áreas ao longo dos próximos 3 meses. Já para o centro-sul, as ondas de frio começam a avançar e ser mais frequentes e mais intensas, e por isso já podem ocorrer episódios de geadas, especialmente em áreas da região sul. Na faixa norte do país, uma das principais responsáveis pelas chuvas expressivas é a Zona de Convergência Intertropical, a ZCIT, que é caracterizada pela convergência dos ventos alísios, que geram chuvas persistentes e volumosas sobre as áreas de atuação. Dependendo da época do ano, a ZCIT migra mais para norte ou mais para sul na região equatorial. E nesta época, a ZCIT atinge a sua posição mais ao sul, por isso aumenta os volumes de chuva sobre a faixa norte do Brasil. E a atuação desse sistema já vem provocando volumes expressivos de água, especialmente entre o norte do Pará e o norte do Piauí, como mostram as áreas em tons de azul mais escuro deste mapa, que representa a chuva acumulada da primeira quinzena de março. Neste ano, a ZCIT deve seguir mais intensa durante o outono, devido principalmente à influência do fenômeno Laninha, que promete deixar o tempo bastante úmido sobre as áreas da metade norte e, em contrapartida, deve influenciar em um tempo mais seco do que o normal sobre o centro-sul. Além disso, tem expectativa para que este fenômeno se estenda também durante o inverno, conforme podemos observar nas barras em azul deste gráfico da previsão consenso dos centros norte-americanos, que são ligeiramente maiores do que em relação às barras em cinzas, que representam a neutralidade climática. A laninha persistindo ao longo dos próximos meses deve impactar na segunda safra de milho, já que aumenta o risco para irregularidade e redução mais acentuada das chuvas durante o outono sobre o centro-sul do país. Carlos, conta pra gente quais são as expectativas para a safrinha. Nadiara, no centro-sul, a semeadura das lavouras de milho safrinha continuam bem mais avançadas que na safra passada, com 94% da área prevista implantada até o dia 11/3, segundo a AG Rural. No Mato Grosso do Sul, segundo dados da FamaSul, até o dia 11 de março, os produtores do estado haviam semeado 59,1% do que era estimado, 32,5% superior ao mesmo período em 2020-21. A intensa variação das chuvas no decorrer do ciclo desta segunda safra pode causar vários problemas para os produtores se a semeadura for efetuada fora da janela recomendada de zoneamento agrícola para os riscos climáticos. Em alguns solos argilosos, esse risco de perdas pode chegar a 40% até dia 31 de março, segundo o boletim. E Carlos, com relação à finalização da safra verão, os maiores períodos de tempo seco sobre o interior do Brasil em março ajudaram nas atividades do campo? Ajudaram sim, Bruna. A colheita do milho verão no centro-sul do Brasil atingiu 55,2% da área estimada para a região até o dia 11 deste mês, segundo a Datagro. Avanço de 4,6% em uma semana, mas abaixo da média de 7,9% para a data. Ainda assim, continua bem acima dos 48% em igual momento de 2021 e da média dos últimos 5 anos de 44,8%. Os trabalhos avançaram bem nos 3 estados do sul, mas ficaram um pouco mais lentos no sudeste. Em relação à soja, a colheita brasileira alcançou 67,8% da área projetada, avanço de 10,4 pontos percentuais ante a semana anterior, ficando praticamente em linha com o avanço médio normal de 10,5% para o período. Com isso, o fluxo segue bem superior aos 53,3% de igual semana do ano passado
e também dos 55,4% da média plurianual dos últimos 5 anos. À exceção da Bahia e do Rio Grande do Sul, cujos trabalhos estão sendo atrapalhados pelas chuvas, os estados produtores da oleaginosa estão com as máquinas em intensa movimentação. No Mato Grosso, principal produtor do país, a colheita está chegando ao final, com 92,6% da área colhida até o dia 11 de março. Agora, nós vamos acompanhar o que podemos esperar do outono, segundo as previsões da ASEUS. Apesar das chuvas terem retornado para o sul do país de forma mais expressiva agora durante o mês de março, para o outono a expectativa é de irregularidade e volumes abaixo da média. Segundo a previsão da ASEUS Agrotech, especialmente abril deve ser um mês bastante seco nesta área avermelhada do mapa sobre o interior da região sul. A expectativa também para uma redução das chuvas além do normal e volumes abaixo da média nas áreas em amarelo entre o sudeste e o centro-oeste. Nas áreas em verde, os volumes tendem a ficar dentro da normalidade, enquanto no interior do Mato Piba, abril deve ser mais úmido do que o normal, como mostram as áreas em azul. Maio, que costuma ser um mês com pouca chuva sobre o interior do Brasil, deve ser ainda mais seco do que o normal sobre o centro-sul do país, em toda essa área em amarelo do mapa. As condições devem ser normais apenas nas áreas em verde do mapa, entre as regiões norte e nordeste. Em junho, as chuvas devem ser irregulares e abaixo da média em boa parte das regiões sudeste e centro-oeste, como mostram as áreas em amarelo. As chuvas devem ficar abaixo da média também no oeste da Bahia, onde o tempo seco já costuma predominar nesta época do ano. Diferentemente dos meses anteriores, a previsão para junho indica uma condição favorável para chuvas no interior da região sul, como mostram as áreas em azul, o que deve beneficiar as culturas de inverno. Nas áreas em verde, as previsões seguem indicando chuvas dentro da normalidade para o mês. Com relação às temperaturas, por continuarmos sob influência do fenômeno Laninha, que mantém as águas do Oceano Pacífico mais frias do que o normal e, consequentemente, esse resfriamento se reflete na atmosfera, há expectativa para que o outono deste ano seja um pouco mais frio. Inclusive, há possibilidade para episódios de frio intenso mais cedo sobre algumas áreas do sul do país. Em abril, primeiro mês do outono, a oscilação das temperaturas é maior sobre todo o centro-sul do Brasil. Neste mês, as ondas de frio começam a avançar e tendem a provocar declínios mais acentuados das temperaturas. O risco para frio intenso em abril é baixo, mas devemos esperar alguns dias com madrugadas mais frias, principalmente na região sul e em algumas áreas do sudeste, como mostram as áreas em tom de azul mais escuro desta figura. Para o centro-oeste, as temperaturas diminuem um pouco, mas nada extremo. Na figura seguinte, para o mês de maio, as temperaturas diminuem ainda mais sobre o centro-sul do país, onde a entrada de massas de ar frio se torna cada vez mais frequente e, por conta do fenômeno Laninha, existe o risco para ondas de frio mais cedo e mais intensas, não se descartando o risco para geadas, principalmente na região sul. E também há tendências de diminuição das temperaturas entre o sudeste e o centro-oeste. Já em junho, quando se inicia o inverno, é normal que o frio se intensifique ainda mais sobre a metade sul do Brasil. Essa figura mostra áreas em azul predominando sobre o Brasil central e áreas em azul mais claro, que representam o frio mais intenso, predominando entre o sudeste e regiões serranas do sul. Neste mês, a ocorrência de geadas também é mais frequente. Agora vamos acompanhar a tendência climática para diferentes regiões monitoradas pela ASEUS. Esse gráfico representa a previsão estendida do portal ASEUS Agrotech, onde podemos acompanhar o volume previsto para os próximos meses, representado pelas barras verdes, com um intervalo que pode variar acima, abaixo ou na média, que está representada pela barra em azul claro no fundo. Aqui você ainda pode acompanhar os volumes registrados para cada mês nos últimos 5 anos, nas barras em azul. Esta é a previsão para a área central do Maranhão e podemos observar que abril deve ser bastante chuvoso na região e tende a registrar volumes bem acima da média para o mês. Existe risco para períodos de invernada que podem impactar as atividades no campo. Em maio, a previsão também é de chuvas acima da média, mas como é normal da época do ano, os volumes tendem a ser bem menores em relação a abril. Nos meses seguintes, os volumes previstos são muito baixos, dentro da normalidade para o período.
No norte mato-grossense, região que vai continuar sendo beneficiada pelas instabilidades associadas à umidade da Amazônia ao longo dos próximos meses, a expectativa é de chuvas próximas da normalidade, o que deve beneficiar as lavouras de milho segunda safra. Em abril, o intervalo de volume previsto deve ficar em torno da média ou ligeiramente acima da média. Em maio, as chuvas reduzem significativamente na região, mas ainda devem ocorrer alguns episódios de chuva e as previsões indicam condições bem próximas da normalidade. Nos meses seguintes, o tempo seco ganha cada vez mais intensidade. A previsão estendida das EUs para a região central do estado de São Paulo indica uma condição para chuvas abaixo da média durante todo o outono, conforme observamos nas barras em verde dos meses de abril a junho. A partir de julho, a tendência é para chuvas dentro da normalidade, lembrando que a média para a região é muito baixa, ou seja, mesmo com indicativo para chuvas dentro da média, os volumes não serão significativos. Para a região do oeste paranaense, a condição é mais crítica, com relação às chuvas ao longo do outono, especialmente nos meses de abril e maio, onde a expectativa é de persistência das chuvas irregulares, ficando abaixo da média, o que pode prejudicar o andamento da safrinha na região. Por outro lado, há expectativa para o início de inverno um pouco mais úmido sobre a região, com chuvas acima da média, o que pode beneficiar algumas culturas de inverno. Continue acompanhando nossos próximos boletins. Para novas atualizações e mais detalhes quanto às expectativas de chuvas para a sua região, acesse o portal Zeus Agrotech. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder os próximos boletins. Até logo! Muito obrigado pela companhia e até a próxima!